Olá a todos, eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu estou presente com a minha amiga a Graciela Paciência, sou colaboradora do Cinema de Boteco. E agora? E agora estamos na terceira e última parte dessa série que trata sobre, digamos, o universo de Iluminado, tratando sobre o livro de Stephen King, a adaptação do Stanley Kubrick, a continuação que ele escreveu e a versão para cinema foi lançada recentemente, né, de Dr. Sono. E essa terceira e última parte nós vamos dedicar à minissérie, também chamada Iluminado, que foi produzida em 1997. 97. Eu estava tentando confirmar a data e não tenho aqui no DVD, né? Mas muito 97. Obrigado. Muito obrigado por me socorrer. Ela foi dirigida pelo Mick Garris, que talvez seja um dos cineastas, ou se não, o cineasta que mais adaptou obras de Stephen King até hoje. E ele inclusive recebeu esse voto de confiança, né, dessa grande responsabilidade, né, que é adaptar o Iluminado uma segunda vez, e que é considerado um dos grandes romances do Stephen King, depois que ele teve uma experiência bem sucedida com o escritor e também com o público, com a adaptação de A Dança da Morte, que fez muito sucesso na TV, creio que 2 ou 3 anos antes. E eu já tinha assistido a minissérie na infância, eu acredito que eu até tinha mais memórias sobre ela do que em relação ao filme do Stanley Kubrick, que foi ressignificado quando eu revi já adulto, né? E a Graciela também assistiu reviu, né, para fazer esse vídeo, e temos opiniões bem divergentes, né? Porque eu gosto bem da minissérie, ela já não tanto, na verdade acho que não tanto talvez seja um elogio, mas o foco talvez seja independente das divergências de opinião, talvez expressar essa questão de que uma adaptação fiel de uma obra não seja necessariamente um sinônimo de um bom filme, né, de uma boa minissérie, ou seja, para qual mídia ela foi adaptada, né. A gente até não discutiu muito, né, sobre o Iluminado como minissérie para poder brigar com mais veemência aqui no vídeo. Ai, gente, olha, pra mim nada funciona nessa minissérie, cara. É impressionante. Não, algumas coisas funcionam, vai. Tipo, a caracterização dos elementos fantásticos eu achei que ficou muito boa. Mas assim, pra mim o que não cabe é o elenco. Tipo, não são atores necessariamente ruins, mas são atores que, na minha opinião, não cabem nos papéis que eles exercem aqui. Então, o ator que faz o Jack, que você falou, Steven Weber. Então, o Steven Weber, pra mim, ele só fica bom quando o Jack já tá maluco. Antes, ele tá muito ruim. E até a Rebecca De Mornay, Nossa, que faz a Wendy. Isso, a Rebecca De Mornay, eu acho essa mulher fantástica, sabe? E é justamente por eu achar ela fantástica, pra mim, ela marcou muito em A Mão que Balança o Berço. Eu não consigo vê-la como o Andy. Sei lá, eu não sei se é efeito do filme do Kubrick ou se pelo próprio livro, mas pra mim não cabe. Ela é muito mulher fatal pra esse papel. Não, pra mim não funcionou, gente, de verdade. E o próprio menino que faz o Danny, esse eu realmente não sei o nome do ator. Ai, gente, que vergonha! Assim, realmente, eu não tinha lembrança nenhuma. Em outro vídeo eu até comentei que essa minissérie foi o meu primeiro contato com a obra do Stephen King. E eu não tinha lembrança nenhuma, revi agora e era melhor ter continuado sem lembrança. Brincadeira, gente, não é tanto. Mas assim, não tinha, considerando que o filme do Kubrick é anterior, não tinha por que refazer. Eu entenderia se ela tivesse sido feita primeiro e aí vissem e falassem assim, poxa, né, não caiu tão bem, vamos fazer uma coisa mais legal? E aí tivesse vindo um filme do Kubrick, eu aceitaria. Mas isso daqui, como diria a Casseller, não tem explicação.
Não, eu acho bom já começar expressando todos esses pontos negativos, porque assim, as minhas opiniões favoráveis são bem populares em relação à minissérie, porque de fato são poucos aqueles que gostaram. É, mas assim, por exemplo, em relação à inadequação que você acha do elenco, né? Que, por exemplo, né, é engraçado como a Rebecca De Mornay, por exemplo, foi a primeira e única atriz pensada para o papel da Wendy, né? O que representa, de certa maneira, a forma como o Stephen King, né, imaginou essa personagem, né? De repente, a imagem visual que a atriz tem é a que representa a imagem visual que ele teve ao compor a Wendy no romance, né? Mas também é curioso apontar que, além disso, essa é uma minissérie que foi produzida pelo Stephen King e também foi roteirizada. Então ele mesmo tratou de fazer a adaptação do seu próprio romance. Então aí temos um caso, né, de que é um escritor que ele detesta com todas as suas forças a adaptação de uma das suas obras-primas, que por ironia do destino veio a se tornar um dos maiores clássicos do terror, mas também do cinema. E por outro lado, ele teve essa iniciativa de viabilizar uma adaptação que de certa forma representasse, que fosse fiel exatamente à visão dele, e que foi esse fiasco, né, em relação de recepção. Porque, não de audiência, porque é uma minissérie que teve ótimos números, né, quando chegou à TV. Mas ela carrega, né, esse estigma, essa reputação de péssima adaptação, sendo que ela tem todos os recursos, né, que se esperava para que se dar uma boa adaptação, né? É difícil. Da mesma maneira que a gente sempre escuta que quem escreve não é quem vai revisar, né? Então, se eu escrevo um livro, quem vai revisar é o Alex, eu não tenho como revisar o meu próprio livro. Provavelmente se aplica também na hora da adaptação. Óbvio que tem casos que funcionem, mas é um trabalho muito difícil você escrever um romance como O Iluminado e aí adaptar isso depois pro audiovisual, considerando que o ofício do Stephen King, claro, o principal, né? Porque ele tem vários outros, mas o ofício principal dele é de escritor. É muito complexo, envolve muitas coisas, aquilo que a gente já comentou em um dos outros vídeos, entra aqui também. Então, não é tudo que funciona no papel que vai funcionar no audiovisual. Prova disso é uma própria adaptação do Stephen King, que é o Gerald's Game, né, o Jogo Perigoso, que o diretor precisou adaptar algumas coisas e funcionou. Talvez por um apego maior, o King tenha falado assim, vamos fazer desse daqui pra ficar melhor. E, cara, tipo, não funciona. É uma coisa, outra coisa. E, assim, uma história que trata, ao mesmo tempo, da degradação da família e tem tantos elementos fantásticos, é uma coisa muito delicada pra você trabalhar. O que pode ocorrer também é, tipo, cada um no seu quadrado, sabe? Tipo, um escreve, o outro adapta, o outro dirige. Porque, a não ser que a pessoa seja realmente multitalentosa, é muito complexo. Eu li um comentário, né, num desses vídeos de análise, né, sobre as diferenças entre o Iluminado como romance diante do Iluminado como filme, de que, assim, da mesma maneira que o Stanley Kubrick nunca será um escritor talentoso como o Stephen King nunca seria um diretor tão talentoso quanto o Stanley Kubrick. Tanto que ele desistiu depois do Comboio do Terror, né? Que foi o único filme que ele dirigiu, né? Que teve uma recepção desastrosa. Mas assim, tentando fazer uma defesa da O Iluminado como minissérie e também tentando não ser agredido pela minha amiga, eu penso que é uma adaptação muito bacana em relação à maneira como ele é fiel a esse aspecto dramático da história dessa família. Eu acho que existe um cuidado
em relação a como o Jack Torrance vai se transformando, né, nesse sujeito que a princípio se mostra desequilibrado por conta do vício no alcoolismo e também por essa tentativa de ser um escritor que ainda não deu muito certo, né? E aí tem esse período em que ele tenta se reabilitar, né, e vê essa oportunidade de ser o zelador do Overlook, né, como uma chance, né, de uma recuperação plena. E aí você vai vendo que a minissérie ela vai tendo paciência, né, para construir essa perda dele diante da loucura, né, de que habita esse local. Então eu tenho essa defesa em relação à minissérie, que eu acho que era um elemento que estava um pouco ausente no filme do Kubrick, né, que é essa desintegração de uma família a partir do pai como esse agente de loucura, né? Eu concordo, em partes. Apesar de ter essa construção, né, dele ser levado ele ser levado à loucura, eu senti falta de uma passagem mais completa. No momento em que ele se desentende com um aluno, que ele agrediu o aluno, que é quando ele é demitido, já que é para fazer um negócio tão completo como uma minissérie, eu acho que poderia ter situado melhor o espectador quanto ao aluno. Porque aquele aluno que fura os pneus do carro dele, do Jack, o aluno fura os pneus do carro do Jack. O Jack agride o aluno e é demitido. Depois dessa demissão é que a família começa, né, a ficar numa situação complicada e que ele se afunda no alcoolismo. Então, mas esse aluno, o que acontece é o seguinte, ele é de uma família influente e de alguma maneira ele vai parar no grupo de debate que era ministrado pelo Jack. Só que o aluno é gago. E aí chega um momento que não dá mais para continuar. E o Jack tira o aluno do grupo. E o aluno insiste, mas realmente não tem como. Então eu senti falta de mostrar como que essa situação é construída, porque para mim foi uma passagem muito importante. Ele, apesar de ter ele já bebia e tal, mas essa questão da agressão foi desencadeada nesse momento. Ele até sofre alguns delírios, né, em relação a esse aluno, né? Isso. Não, é verdade. E é toda uma, digamos, uma questão muito importante da dramaturgia, digamos assim, que na minissérie é encenado ali um flashback que dura talvez 30 segundos, né? Então a sua defesa da minissérie, né, A minha queixa, agora falando da parte negativa, a minha queixa é como alguns elementos sobrenaturais se manifestam diante dos nossos olhos, né? Porque anos 90 ainda estava experimentando essa evolução tecnológica dos efeitos visuais, né? Só que a TV ficava indo um pouco atrás, não tinha os mesmos mecanismos que o cinema. Então você tem muitas coisas ali que são extremamente datadas hoje em dia, né? Como a mangueira, né, que fica no corredor, né, dos andares do Overlook, que o Danny tem um pesadelo e o bico se manifesta, aliás, pula na tela, né, com dentes, né, como se fosse uma cobra, né. E também tem o famoso Red Room, né, que também não poderia ser produzido ali por algo mais manual, mas enfim, se manifesta ali de uma maneira um pouquinho datada, né? Eu acredito que a minissérie possa funcionar para quem quer se aprofundar na obra do escritor e conhecer melhor. Dizer assim, nossa, vai acrescentar. Desculpa, eu não acho que acrescenta, eu acho que funciona se for esse o propósito. Eu quero conhecer toda a obra do escritor e isso faz parte, quero ver como ficou, ou até mesmo para comparar com a obra do Kubrick. Tirando isso,
E acho que como o Iluminado é um filme tão icônico, né, tão presente na memória coletiva, eu acho que se você não teve a oportunidade de assistir ao filme do Kubrick, ou ele não é uma presença muito forte em suas memórias, eu acho que vale a pena de repente dar uma chance, se existe essa curiosidade, claro, de assistir a minissérie primeiro, justamente por também não ser tão contaminado pelo filme, né? Eu acho que a minissérie funcionou comigo porque, como eu disse, na infância eu tive acesso aos dois, só que a minissérie foi um pouquinho mais presente pra mim naquele momento, né? Porque eu acho que o Iluminado, o filme eu assisti quando era ainda mais novo, 6, 7 anos, então eu não retive tantas coisas assim, né? Do que eu vi naquela época, do que quando era um pré-adolescente com 11, 12 anos, né? Então talvez funcione assim para as pessoas, ou para aqueles que sejam fãs fervorosos de adaptações que sigam quase que literalmente a sua fonte de origem, né? Porque eu conheço pessoas que amam essa minissérie justamente pela fidelidade dela ao romance do Stanley Kubrick. Mas então, temos duas opiniões bem divergentes e fica para você a decisão se é bom ou não. Muito obrigado, Graciela, muito obrigado por ter participado dessas três partes. Fizemos isso depois do trabalho, exaustíssimos, mas seguimos os filmes até o fim. E vamos ver, né, na próxima collab o que a gente pode tratar a respeito. Talvez sobre mais Kubrick, né? Eu agradeço o convite, Obrigado. Espero voltar mais vezes. Já é uma presença confirmada. Obrigado, tchau pessoal. Tchau, pessoal.